Derivadas parciais. Definição. Em matemática, uma derivada parcial de uma função de várias variáveis é a sua derivada com respeito a uma daquelas variáveis, com as outras variáveis mantidas constantes. Digamos que tenha uma função fxy igual a x² vezes y mais 7y à quinta. Essa função depende de x e y. Nós podemos chamar a função fxy de z. Portanto, assim, nós teremos as três coordenadas do nosso plano 3D. Isso significa que podemos derivar uma função que depende de x e y tanto na variável x quanto na variável y. A derivada dessa função z na variável x é igual à derivada de x², que é 2x, vezes a constante y, mais a derivada da constante 7y à quinta, que no caso é zero. E a derivada dessa função z na variável y é a constante x² vezes a derivada de y, que é 1, mais a derivada de 7y à quinta, que é 35y à quarta. Notação das derivadas parciais. Para fazermos a notação de uma derivada parcial, usamos duas formas diferentes, del e d. A forma usando del indica que a função que está sendo derivada depende de mais de uma variável. E a simbologia d indica que a função que está sendo derivada depende apenas de uma variável. Ou seja, se temos uma função z que depende de x e y, quando formos fazermos a notação dessa função em relação a x, usaremos del z, del x, pois tem duas variáveis, que é x e y. Para fazermos a notação na variável y, também usamos del z, del y. Para fazermos a notação também da derivada de x em relação a a, observamos que a função x depende de apenas uma variável. Então, usamos a simbologia dx, dA. E, por sua vez, para fazermos a derivada da função y em relação a b, como a função y depende de b e depende de a, ela depende de duas variáveis. Então, usamos del y, del b. E para fazermos a simbologia na y em relação a também são duas variáveis, usamos del y, del a. Abstração gráfica das derivadas parciais. Suponhamos que uma função z depende de mais de uma variável e que o gráfico dessa função define uma superfície contida no plano cartesiano. Para cada ponto sobre essa superfície, há um número infinito de linhas tangenciais que podem passar por esses pontos. A diferenciação parcial é o ato de escolher uma dessas linhas e encontrar o seu declive. Normalmente, as linhas de maior interesse são aquelas paralelas ao plano xz e ao plano yz, que resultam da exploração de x ou z como constantes. Então, para acharmos o declive da reta tangencial sobre um ponto na superfície na direção de x, fazemos a derivada da função sobre a variável x. E para acharmos o declive na direção de y, fazemos a derivada da função na derivada y. Por exemplo, determine o declive da reta tangente da superfície delimitada por z igual a f de xy igual a x² mais xy mais y² paralela ao plano xz no ponto 1, 1 e 3. Para isso, nós vamos fazer a derivada da função z em relação à variável x. Fazendo isso, temos que a derivada da função z em relação à variável x é 2x mais y. Substituindo os pontos nos valores encontrados, temos 2 vezes 1 mais 1
igual a 3. Esse valor nos dá o declive da reta tangencial no ponto 1, 1 e 3 na direção de x igual a 3. Regra da cadeia para derivadas parciais. Para fazermos a regra da cadeia em derivadas parciais, utilizamos o método árvore, que consiste em montar a árvore, nomear todas as derivadas, pintar o caminho desejado e somar os caminhos. Para exemplificar, vamos fazer um exercício. Utilize a regra da cadeia para encontrar a derivada de z igual a xy com relação a t ao longo do caminho x igual a cosseno t, y seno t. Qual é o valor da derivada em t igual a π²? A primeira parte é montar a árvore. Temos a função z, que depende de x e y, que ambos dependem de t. A segunda parte é nomear as derivadas parciais. Vamos fazer a derivada parcial de z em função de x, a derivada parcial de x em função de t, a derivada parcial de z em função de y e de y em função de t. A terceira parte é pintar os caminhos. Então, para chegar no primeiro t, nós temos que passar por x, e para chegar no outro, temos que passar por y. Então, temos esses dois caminhos. A quarta parte é a soma dos caminhos. Então, temos que ΔZ, ΔT é igual a ΔZ, ΔX, vezes dx, dt, mais ΔZ, ΔY, vezes dy, dt. Para facilitar, eu já fiz as derivadas parciais. ΔZ, ΔX é igual a y, que é igual a seno de t. Dx, dt é igual a menos seno de t. ΔZ, ΔY é igual a x, que é igual a cosseno de t. E dy, dt é igual a cosseno de t. Feito isso, vamos substituir no caminho. ΔZ, ΔT é igual a seno de t vezes menos seno de t mais cosseno t vezes cosseno t. Efetuando as operações, temos ΔZ, ΔT igual a seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t. Menos seno ao quadrado de π sobre 2 mais cosseno ao quadrado de π sobre 2. Como o seno de 90 é igual a 1, vezes o menos de fora do seno, menos 1, mais o cosseno de 90 igual a 0, temos então menos 1. Derivadas parciais de segunda ordem mistas. A derivada de segunda ordem de uma função representa a derivada da derivada desta função. Podemos dizer, de forma rudimentar, que a derivada de segunda ordem de uma função mede a taxa de variação da própria função. Uma função f e a derivada de primeira ordem dessa função f em relação a x e em relação a y. Podemos derivar ainda essa derivada de primeira ordem em relação a x de novo e em relação a y. E temos a derivada de segunda ordem em relação a x, f de xx. E temos também a derivada de f de x em relação a y como f de xy. E em y, temos a derivada de f de y em relação a x, obtendo f de yx, e a derivada de y em relação a y, obtendo f de yy. Vale ressaltar que as derivadas parciais de segunda ordem mistas, que são essas duas, sempre terão os valores iguais. Vamos fazer um exercício para podermos exemplificar. Encontre as derivadas parciais de segunda ordem da função f de xy igual a x ao cubo vezes y ao quadrado mais x ao cubo vezes y. Para isso, achamos as derivadas parciais de primeira ordem. Vamos começar por x. F de x igual 3x ao quadrado vezes y ao quadrado mais 3x ao quadrado vezes y. Em relação a y, temos que f de y igual 2x ao cubo vezes y mais x ao cubo. Então, vamos começar a achar as derivadas de segunda ordem. Vamos começar por x. Temos que f de xx igual a 6x, a derivada de 3x ao quadrado,
vezes a constante y ao quadrado mais 6xy. E a derivada mista, ou seja, f de xy igual 6x ao quadrado vezes y mais 3x ao quadrado. A derivada de segunda ordem em relação a y, temos que f de y igual a 2x ao cubo. E a derivada mista igual a 6x ao quadrado vezes y mais 3x ao quadrado. Podemos observar, então, que as derivadas parciais de segunda ordem mistas da função são iguais.